Pessoal, muito boa noite. É um prazer tê-los aqui. Hoje é o nosso 5º encontro do Grupo de Estudos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Hoje é dia 26 de outubro. Nós temos hoje a alegria de receber a doutora Carla Reita Faria Leal. Ela é mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. É professora associada nos cursos de graduação e mestrado em Direito da UFMT, coordenadora de área do projeto Ação Integrada, líder do grupo de pesquisa O Meio Ambiente do Trabalho Equilibrado como componente do trabalho decente, além de outras coisas que eu não estou mencionando aqui. Muito obrigado, é um currículo realmente muito impressionante e também significa o engajamento, o empenho da senhora nessa área, no combate ao trabalho escravo e melhorar as condições de várias pessoas. A gente agradece aqui mais uma vez pela senhora ter aceitado o convite e estar partilhando com a gente aqui hoje no seu conhecimento. Muito obrigado. Está com a senhora. Eu que agradeço. Espero que a gente consiga, né? Eu não tive um tempo para eu, assim, formular, porque o tema, eu sei que vocês estão discutindo a questão da degradância, né? Mas eu vou discutir um tema paralelo, que é um tema que é o meu objeto de pesquisa atualmente. Eu fiz um pós-doc, cheguei ano passado, em julho, na Inglaterra, no Heights Lab, não sei se vocês conhecem, um centro de pesquisa bastante interessante, avançado, sobre trabalho escravo. Tem matemáticos, estatísticos, pessoal da geografia que trabalha analisando imagens de satélite, é onde está o Kevin Bales, que é uma referência no combate ao trabalho escravo. Ele é um dos diretores, acho que é o diretor acadêmico ou científico, eu não sei como é que chama lá, que nome que ele recebe lá, enfim. Mas eu tive lá, período meio tumultuado, e comecei a fazer, então, uma pesquisa, né, que agora está transformada em um projeto de pesquisa formalizado perante a Universidade Federal de Mato Grosso, que é sobre a questão das cadeias produtivas e da responsabilização dos elos das cadeias produtivas por violação aos direitos humanos, que é a discussão que a gente está tendo internacionalmente, e direitos ambientais também, que eu vou por questões internas aqui, eu vou abranger também esse estudo. Nesse projeto de pesquisa, nós estamos, a intenção é fornecer para o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, um mapa mesmo da legislação, não só nacional, mas como documentos internacionais, jurisprudência, doutrina, às vezes até algumas peças e tal, no sentido de responsabilização desse elo da cadeia produtiva. Então, peço desculpas, né, que eu não vou tratar de um tema que vocês estão tratando exatamente, que é o foco, mas é um passo adiante, eu diria, né, depois da constatação da degradância, da caracterização do trabalho escravo, o foco na questão do combate e na possibilidade de responsabilização daqueles que integram, então, a cadeia produtiva. Não sei se vocês devem conhecer, mas Mato Grosso, eu, por exemplo, estou aqui numa região riquíssima, né, que é Sinop, que é no norte, onde a soja já chegou, e hoje, inclusive, conversando com o pessoal que estava fazendo o curso, que é de região muito mais distante, 400 quilômetros daqui, 500 quilômetros daqui, e eles estão dizendo que a soja está chegando lá também. Então, soja, já havia gado, então a intenção é estudar essas duas cadeias produtivas, ou seja, carne e soja. A cadeia produtiva da carne e soja, inclusive buscando bons exemplos, eu diria assim, já adotados pelas empresas, para fazer uma espécie de banco de dados de referências. Aqui já temos algumas coisas que estão sendo feitas, e a ideia, então, é fazer isso. Nós devemos começar ano que vem, porque eu não tenho fôlego mais para esse ano, estou na seleção do mestrado também, que está pipocando aí, já teve a prova dissertativa, ainda tem mais 2 fases, mais um recurso, porque a advogada adora, né, recurso. Não pode dar um prazo, coloca no edital que tem prazo para recurso, né? Estava olhando ali, tem gente que tirou 3, a nota precisava ser 7, e acha que a gente vai dobrar a nota no recurso. Então, mas exerceu o seu direito e a gente tem que respeitar. Então, ainda por conta desses contratempos, é possível que eu não
A gente não parte exatamente para os levantamentos, inclusive de campo, mas é um assunto, então, que faz parte hoje do meu objeto de interesse, meu objeto de pesquisa. Já está começando, eu e meu grupo estamos começando a fazer algumas publicações. Um dos trabalhos que eu vou apresentar no GPTEC, agora no início de novembro, já é justamente sobre isso, sobre devida diligência na cadeia produtiva, a questão das vinícolas lá e o desdobramento daquilo e já uma espécie de responsabilização do topo da cadeia, que são as vinícolas que firmaram aqueles acordos. Eu mandei um PowerPoint, se vocês pudessem exibir para mim, por favor. Claro. Leandro, você consegue exibir ele para a gente? Se não der também, não tem problema. Não... A gente começa falando e... Não, tranquilo, é porque geralmente o Leandro que Não, dá articula. sim. Eu já eu tava no mundo aqui, mas eu estou providenciando já a apresentação. Só um minutinho. Perfeito, obrigada. Então, tá. Isso. Obrigada. Estamos vendo, Leandro. Isso. Só um minuto, que ainda falta uma coisa, doutora. Não, tranquilo. Que eu vou passar a organização para a senhora, que aí vai passar à medida que quiser passar. Tá? Como? Não, só um minutinho. Tá. Aí vê se apareceu o botão de passar slides para a senhora. Apareceu. Deixa eu só Então, fazer o teste. Tá passando. Isso. Perfeito. Então, a ideia aqui é a gente apresentar mais ou menos o panorama, né, com relação à responsabilização. Nesse período que eu tive em Nottingham, eu fiz uma série de levantamentos, assim, de material mesmo, né, no tocante à legislação que está sendo discutido, que é um tema do momento. Se vocês forem verificar, até aqui no Brasil mesmo, o próprio ministro de Direitos Humanos, né, o Silvio Almeida, ele tem dito não, parece-me que já tem até uma comissão formada para discutir isso, né, discutir a questão da responsabilização das empresas, porque o que nós temos até agora é o que eles chamam de soft law, é alguma coisa que realmente não tem poder coercitivo. Só que o que eu tenho dito, inclusive para os empresários de Mato Grosso, com quem eu tenho contato, eu disse, olha, eu acho bom vocês se apressarem para discutir essa questão, inclusive para o governo do estado também, já disse para o secretário de Indústria e Comércio, então tem um outro nome agora, SICM lá, porque é um assunto que vai vir de lá para cá, entendeu? Então, o Mato Grosso tem que estar preparado, assim como todo mundo, né? Mas Mato Grosso vive das commodities, então é uma preocupação muito grande com relação a esse tema. Então, primeiro eu começo dizendo que nas últimas décadas a gente tem um crescimento, e é um crescimento exponencial, da importância ou do peso das empresas de uma forma geral, mas principalmente das transnacionais na economia mundial. Isso decorre de processo de globalização a partir da década de 70, mais fortemente, né, da década de 70, o capitalismo, né, e esse avanço da globalização. Então, há uma expansão de mercados, né, a gente vê que hoje o mundo, ele, com cliques, você está em qualquer lugar do mundo, né, eu estou aqui em Sinop, falando aí, e assim ficou muito mais fácil do controle do processo produtivo feito de fora, né, com toda a tecnologia que a gente tem. Então, aconteceu e está acontecendo essa liberação, né, essa liberação de mercados, liberação de fluxo financeiro, as informações nos chegam muito mais rapidamente, né, e então essas trocas comerciais elas ficam muito mais intensas, né, eu diria,
muito mais intensas a partir da década de 70, e isso vem se acelerando cada vez mais. Isso faz com que a gente tenha também uma facilidade, eu diria, de difundir valores globais, né? Então, essas empresas, em qualquer lugar do mundo, elas podem se conectar, as empresas, de uma forma geral, podem se conectar, e vai fazer com que esses modelos de negócio adotados lá nos Estados Unidos ou na Europa, alguma coisa assim, chegue a todos os lugares do mundo, sendo, então, envolvido por essas novidades nos processos produtivos. E isso tem como uma consequência, principalmente para nós aqui, considerado país em desenvolvimento, nunca saímos disso, né? Há anos que eu vejo, não, é o país do futuro, está em desenvolvimento. Enfim, nós somos afetados por isso. Por quê? Porque as atividades das empresas, elas deixam de ser exercidas no limiar das suas fronteiras e vão buscar, é claro, países que sejam mais vantajosos para a sua atividade econômica. E quando eu falo vantajosos, já volto. Quando eu falo vantajosos, eu digo vantajosos aqueles onde existe uma fragilidade maior no tocante à proteção de direitos humanos, a proteção dos direitos dos trabalhadores, porque ninguém é bobinho de imaginar que uma empresa vai deixar de produzir no seu território para produzir, por exemplo, no Brasil ou no Sudeste Asiático, assim por diante, pelos nossos belos olhos. Vão vir para cá porque existem vantagens que vão deixá-las na frente na competição global. E daí, então, é claro que o Brasil também é afetado por isso, mas outros países igualmente o são, talvez até mais do que nós, porque em alguns lugares eles não a questão da mão de obra só, aqui a gente ainda tem a questão da matéria-prima, então há esse espraiamento de atividades de empresas, né? Então, e o modelo que é utilizado por essas empresas, elas são as cadeias produtivas que podem se organizar de duas formas, mas essas cadeias produtivas, a literatura tem descrito como esse conjunto, né, essa conjunto de redes organizadas entre si para esses fins produtivos, que vão conectar, então, um consumidor que está lá nos Estados Unidos e com um produtor que está aqui no Brasil ou em qualquer outro país. Então, na verdade, eles têm falado, o nome é cadeia produtiva, porque vai unir, então, esses consumidores, empresas e estados, né, dentro desse mercado global, que vai constituir cada uma que a gente chama de um nó ou elo dessa cadeia, que vai ficar responsável por uma determinada fase da produção. Aqui no nosso caso, o mais frequente é o fornecimento da matéria-prima, né? Então, essa cadeia produtiva nada mais, nada menos do que essa sucessão de fases, né, da matéria-prima até a transformação final no mercado consumidor, como vocês podem ver aí nesse gráficozinho. Na sequência, o que a gente acho que é importante dizer que existem vários modelos, né, mas os mais frequentes, pelo menos que eu tenho identificado na literatura, é quando a empresa pode vir, né, e operar diretamente nesses países, né, por meio de, ou diretamente ou por meio de sucursais, ou esse modelo que parece que está mais comum, que é o modelo reticular, ou seja, essas empresas, embora juridicamente situadas em vários países, em várias localidades, mas vinculadas por contratos, que normalmente esses contratos eles são estipulados e são ditados as regras, eu diria assim, pelo líder da cadeia, que é o que a lei alemã, por exemplo, chama de poder dominante, né? Ou aquele que está no topo da cadeia. Essa empresa que está no topo da cadeia, ela vai adotar as decisões, né? E vai, então, distribuir, inclusive, determinar o que cada um recebe nessa rede. Então, é o que a gente chama, como mencionei, do poder
dominante. É o que ficou claro, por exemplo, naqueles casos da Zara, da M-Officer, ou seja, havia um poder dominante que determinava o que a cadeia fazia e estabelecia, inclusive, os preços e assim por diante, né? Então, o que acontece quando a escolha, né, desse modelo reticular sobre o qual a gente está falando? Nós temos a migração, como eu já tinha mencionado, né, para total ou parcialmente do processo produtivo, ou de parte do processo produtivo, para esses outros países mais débeis, né, juridicamente, né, que ofertam, então, uma menor proteção. E é importante destacar que existem algumas empresas que possuem mais dinheiro, o seu valor é muito maior do que o PIB, por exemplo, de um determinado país onde ela está atuando. Então, fica muito claro para a gente entender, e às vezes ela, ou a atividade que ela produz ali, é importantíssima para o país. Então, existe toda uma facilidade para que se atenda os interesses daquelas empresas, até havendo uma disputa, eu diria, entre países para levar aquelas empresas para dentro do país. E isso faz com que essas empresas transnacionais estejam expostas à violação de direitos humanos na sua cadeia, no seu processo produtivo. Além disso, nós temos uma desregulamentação da economia também, e existe uma tendência precarizante, como eu disse para vocês, ninguém vem para um país onde é mais barata a mão de obra, onde tem menos direitos, por conta da beleza do país. Ele vem porque é vantajoso para essa empresa atuar ali. Isso tem como consequências para os nossos trabalhadores aqui, né, para os outros trabalhadores dos países que são, então, escolhidos para fazer parte ou totalmente o desenvolvimento do processo produtivo. Então, existe uma tendência, né, de precarização, de flexibilização de direitos, né? Aqui a gente está vivendo a pejotização, a terceirização desmedida. Hoje, no Brasil, nós já temos mais trabalhadores informais do que formalizados, né? Nós temos a questão da parasubordinação, discussão do... Enfim, a Gabriela está dizendo aí da terceirização do trabalho em atividade fim, né? Nossa reforma trabalhista trouxe. Então, são problemas que são tendências que são verificadas, e isso está acontecendo aqui no país tranquilamente, a gente pode identificar, né? Por outro lado, como eu disse para vocês, os países, inclusive, ficam disputando, né, a atração dessas empresas, mas não só isso. As próprias empresas nos países disputam também. Então, quando eu tenho uma super concorrência, eu diria assim, né, nós temos essas cadeias de fornecimento, elas vão ser afetadas por disputa de preço, por fornecimento em curto prazo. A gente vê isso muito na indústria da moda, né, vocês participaram também, né, na questão do Revolution Fashion lá, né, Fashion Revolution, que a gente discute justamente essas questões, né, da moda instantânea, da moda que troca coleções indefinidamente, então, em curto espaço de tempo, e vocês imaginam, então, a pressão que essas empresas possuem, recebem das empresas maiores para fazer com que isso possa girar. E isso, é claro, vai estourar, né, no mais fraco, que são os trabalhadores. Então, existem também contratos, a literatura aponta que existem contratos com cláusulas que permitem o não pagamento integral, por exemplo, do contrato, se os bens não forem adquiridos, não forem vendidos, e acaba que os produtores, os pequenos, os mais vulneráveis, eles são levados aí nessa questão, né? Então, se a gente for verificar, a Ásia, a África, a Latino-Americana e a América Latina vão liderar, né, no mundo os casos de trabalho escravo. Então, fica muito claro para onde que vai a precarização e quem são aqueles que são atingidos por esse processo todo, né? Nós temos alguns documentos já, não vou falar de todos, porque é interessante, assim,
no âmbito da ONU, já existem alguns documentos que tratam, por exemplo, não de responsabilização ainda, mas de devida diligência e outras questões relacionadas à responsabilização das empresas, que já fazem o chamamento das empresas para serem responsáveis pelos danos que causam no seu processo produtivo. Já existem vários documentos, por exemplo, com relação ao ouro em área de conflito, né? Já tem resoluções da ONU, então já existem, o mundo já vem caminhando já há algum tempo no sentido de chamar a responsabilidade às empresas que têm esse poder que a gente chama de poder dominante. E daí a Agenda 2030 fala isso, né? A Agenda 2030 da ONU fala. A OCDE lá em 2011 já começou a falar sobre essa necessidade, né, de discutir direitos humanos em empresas, e ela já recomenda nesse documento de 2011, né, as diretrizes para empresas transnacionais, já recomenda, então, uma adoção de política de proteção de direitos humanos para que essas empresas vigiem mesmo, né, os seus parceiros comerciais, para que não haja, então, violação no seu processo produtivo e tal. E esse tema, ele começa a ficar um pouco, eu diria, um pouco mais evidente e talvez mais necessário com vários acontecimentos que a gente tem visto no mundo, né? A gente pode falar lá em Rana Plaza, inclusive, eu falei do Fashion Revolution, né? Começa esse movimento do Fashion Revolution justamente depois do desabamento do Rana Plaza, em 2013, né? Quando ficou muito claro que quem que morreu foram mulheres, né? Mulheres que trabalhavam em pequenas fábricas, né? Fábricas independentes, num prédio superlotado, né? Morreram mais de 1.000 pessoas, mais de 2.500 feridos, e justamente eram quando foi verificar para quem que produziam essas fábricas, eram aqui, ó, Primark, Benetton, Walmart, Carrefour, Gap, empresas conhecidas mundialmente. Então, começa a chamar a atenção, falar, mas como assim? Por que está lá em Bangladesh? Em que condições que trabalhavam essas pessoas? Porque desabou por conta de falta de condições de manutenção do prédio onde essas pessoas, como eu disse, a maioria mulheres, trabalhavam. Daí tem outros escândalos também, né? Empresas na área de tecnologia, por exemplo, a Apple, a Google, Tesla, Microsoft, foram citadas, inclusive, em ações onde se discutia a exploração de trabalho infantil por conta das minas de cobalto no Congo, né? Isso em 2019. Então, existem vários acontecimentos. Tem a Nike, no Brasil aqui nós temos, vira e mexe nós temos, né? Vocês têm aí no café, né? Starbucks, Nestlé, comprando cafés e, pasmem, né, de fazendas certificadas, né, fazendas que passaram, teoricamente, pelo menos, né, não deve ter sido eficiente, mas passou por um processo de auditoria para verificar como é que essas condições de trabalho eram feitas, né. Então, nós temos aí, mais recente, greenwash. Nós temos aí casos de açúcar, né, que fornecia para Coca-Cola, cacau, né, carnaúba, açaí, enfim, vinho, né? Então, nós temos vários casos que têm vindo à tona, que envolvem a questão da responsabilidade das empresas e negócios. Se eu fiz uma linha de tempo, eu vou falar rapidamente sobre ela, mas nada é por acaso, né? Começa essa discussão, né, na década entre 60 e 70, por conta de alguns países claramente incomodados por conta dessa exploração dos países desenvolvidos nesses países em desenvolvimento. E daí nasce esse sentimento, né, de anticolonialismo, e daí, inclusive, surge o PNUD e esse outro UNCTAD, que não me lembro agora exatamente, mas o PNUD aqui no Brasil nós tivemos presença desse programa, né, da ONU de desenvolvimento, e em outros lugares também. Então começa aí já um desconforto. Em 1972, né,
Salvador Allende era presidente do Chile e faz uma denúncia muito séria, né? O Chile, como vocês sabem, é riquíssimo em minerais e as transnacionais estão lá há muito tempo, né? E ele fazia discurso, inclusive porque havia uma interferência na questão política local, né? Vocês sabem depois o final trágico dele, né? Justamente já a interferência dessas empresas transnacionais na exploração do minério lá. E daí, nesse período de 72, né, depois desse discurso, até 90, houve uma série de iniciativas no âmbito da ONU, né? Houve uma comissão para discutir um código, a Comissão de Empresas Transnacionais elaborou um código que não foi aprovado, né? Começam, então, outras discussões também. Na OIT, né, tem uma declaração tripartite sobre princípios sobre empresas, né, multinacionais e política social de 77, depois, posteriormente, ela é reformulada. Então, a OIT já bem cedo já começa a discutir sobre esse perigo, sobre essa influência dessas empresas nesses países e, principalmente, na proteção dos direitos humanos, principalmente dos trabalhadores. Nós temos aí também a década de 90 como o ápice, né? Vocês não devem se recordar sobre isso, mas nós tínhamos uma agenda neoliberal, os países, o Brasil vivia com o pires na mão, no FMI, no Banco Mundial, pedindo dinheiro, e daí, OMC também, e daí eles ditavam as regras, né? Você podia ter acesso a dinheiro se você aplicasse políticas neoliberais, e isso era claro, e essa questão da liberação, da atuação das empresas multinacionais nos países fazia parte desse pacote para que os países, então, pudessem ter acesso a esses valores que dependiam, à época, a economia. Daí nós temos também a Comissão de Direitos Humanos na ONU. Foi criado, então, um grupo de estudos para tratar sobre essa questão das empresas, né, transnacionais, e foi apresentado, inclusive, um projeto com normas de responsabilidades, a palavra já era essa, responsabilidade. Mas ele, obviamente, né, não foi aprovado, porque a proposta era que fosse vinculativo. Concomitantemente a isso, o Kofi Annan era o secretário-geral da ONU, ele, para dar uma resposta que atendesse tanto aos insatisfeitos com relação à atuação das empresas, mas também, por outro lado, não como assim, vamos dar os anéis para não nos tirarem os dedos, então tem essa posição, e lançou esse pacto. E como vocês já viram, o nome Pacto Global é algo muito aberto, né? Umas diretrizes, mas sempre pautado na voluntariedade, né? Então, havia duas posições, mas quem ganhou foi, obviamente, aquele que defendia a posição que defendia que as empresas deviam espontaneamente aderir, fazer todo o processo de devida diligência e se responsabilizar pelas suas mazelas, né? Eu disse para vocês que as diretrizes, né, foram atualizadas, diretrizes da OCDE, mas também no mesmo caminho, né? No mesmo caminho de autorregulação, da responsabilidade social corporativa. Olha, o mercado tem que fazer essa gestão, né? O mercado vai dizer quais são as empresas que são éticas ou não, né? Então, vai até, não sei se vocês acompanham, mas o Reino Unido, em 2015, tem uma lei que fala da transparência, né? Então, em 2015, essa lei, ele fala assim, olha, as empresas, elas têm a obrigação de dizer o que estão fazendo para coibir o trabalho escravo na sua cadeia produtiva. Mas se ela disser, eu não estou fazendo nada, ela cumpriu a lei. Por quê? Porque a lei não era para dizer, para fazer e dizer que estava fazendo, é para você dizer o que você está fazendo. Então, vocês já viram que não virou nada, e inclusive hoje o Reino Unido também começa a discutir essa questão de uma lei mais incisiva, como a lei alemã, uma lei francesa,
mas no sentido de responsabilização, de devida diligência, assim por diante, né? Mas daí acontece que o Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, em 2005, eles nomeiam um professor de Harvard, né, o John Hood, para ser um representante, uma espécie de relator, né? A ONU tem muito isso, um relator para questões de direitos humanos e empresas transnacionais e outros negócios. E ele passa, então, 6 anos redigindo isso, fazendo visitas no mundo inteiro, pegando as boas práticas e tal, e ele apresentou o que a gente chama hoje, né, dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, que é de 2011. Ele apresenta e esses princípios, né, mas como vocês já sabem, o próprio título dá para ver, são orientadores, né, eles não criam nenhuma obrigação para as empresas, e daí ele faz, então, essa proposta e propõe esse quadro, né, com 3 pilares, esses princípios orientadores, que é justamente proteger, respeitar e reparar. Né? Mas, como eu disse para vocês, a nossa é sempre nesse sentido, são orientações e tal. Com base nisso, não sei por que ficou repetida a Agenda 2030 aí, não me recordo agora. Mas, com base nisso, também houve atualização, né? Daquelas diretrizes da OCDE, né, como eu já havia mencionado, e daí já recomenda, nesse texto novo da OCDE, fala que é recomendável que as empresas elaborem políticas de proteção de direitos humanos, né, que devem fazer, então, aí surge a história do compliance, surge essas outras questões, né, o tal do ESG lá, né, que todo mundo fala muito hoje, né, mas justamente dizendo que quais as empresas, como eu já tinha mencionado, que expectativa que eles têm com relação aos seus parceiros. E daí vai também mencionar a questão do ponto de contato nacional. Aqui no Brasil nós já temos esse ponto de contato nacional, que que vai ter, então, foi criado uma portaria do Ministério da Fazenda, e vai também falar sobre qual que seria esse ponto de contato nacional para esse tipo de discussão. Isso aqui já chega em 2006, daí fala aqui da 105, depois eu volto aqui um pouquinho. Então, a gente está caminhando aqui, voltando aqui à questão dos pilares, que é importante para depois. Acho que deve ter tido alguma invertida aí na questão dos meus slides. Mas o John Hood sugere, né, agora não só o John Hood, mas hoje aprovado pelo Conselho, né, aprovado pela ONU, que vai tratar, primeiro, do dever do Estado, né, de proteger contra esses abusos por parte de terceiros, inclusive as empresas. Em segundo ponto, seria a questão da responsabilidade corporativa, né, de respeitar esses direitos humanos. E o terceiro ponto é a questão da reparação, né, porque se vocês forem estudar as decisões da Corte Interamericana, por exemplo, né, que só aprecia casos relativos aos estados, mas o Estado brasileiro, ele peca nessa questão do acesso acesso à justiça por parte das vítimas quando tem os seus direitos violados, né? Lá eles discutem mais pela omissão estatal, mas hoje a responsabilidade, eu diria, o grande chamamento seria para as empresas serem responsabilizadas pelos direitos que são violados. E daí ele trata, então, né, uma forma, né, sugerida nos princípios seria a questão da devida diligência, né, que seria composto de fases, essa devida diligência, identificação, primeiro, avaliação, identificação de possíveis impactos, adoção de medidas de prevenção e controle, o monitoramento, né, e uma prestação de contas daquilo que a empresa está fazendo nesse monitoramento, nessa responsabilização da sua cadeia produtiva. Como eu disse para vocês, o assunto chega no Brasil,
né? Então, se vocês forem olhar esse decreto de 2018, que vai estabelecer, então, essas diretrizes nacionais sobre empresa e direitos humanos, mas é um decreto que reafirma os eixos orientadores lá dos princípios do John Wood. Então, ele fala da obrigação do Estado, que é o primeiro pilar, responsabilidade das empresas com respeito a direitos humanos, o segundo pilar, e a melhoria dos mecanismos de acesso à justiça por parte daqueles que tenham que tenham o seu direito violado. Daí falam outras questões também, implementação, monitoramento, avaliação, diretrizes e tal. Mas, e também no artigo 5º fala, da questão das cadeias produtivas, né? Já fala especificamente que vai caber às empresas o monitoramento do respeitos humanos, que não é nada mais, nada menos do que a due diligência, ou a devida diligência, como a gente tem visto por aqui. Nem vem aqui os respeitos e tal, mas o que é importante para mim aqui. O engraçado é que esse tema pode ter passado desapercebido de uma forma em geral, mas é um tema que já estava no radar, né, muito por influência, inclusive internacional, de discussões internacionais, na época no âmbito das instituições financeiras. Se vocês forem olhar, por exemplo, né, essa lei de 2009, que se dirige ao BNDES, ela já veda a concessão de empréstimos, por exemplo, para quem for condenado por assédio, cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral, sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crimes contra o meio ambiente. Daí tem outras resoluções do Banco Central, por exemplo, que fala que não é possível fornecer empréstimo para quem está na lista suja, que eu também tenho críticas, né, com relação a isso, porque a lista suja, se vocês pegarem a última, agora, que foi divulgada, existem empresas que ficaram discutindo o seu ingresso ou não na lista suja por 5 anos. Então, por 5 anos, elas puderam comercializar os seus produtos sem qualquer problema, sem estar, né, no cadastro de empresas. E outra, a lista suja é uma mera ponta do iceberg. A gente sabe muito bem que ela não retrata os empresários escravagistas brasileiros. Por quê? Porque é aquele que teve o azar, entre aspas, de ter caído numa fiscalização e que ter sido denunciado, e eles tiveram estrutura, naquele caso, de fazer a operação e constataram ali trabalho escravo, porque no mais nós temos, aí está um pouquinho melhor, mas aqui em Mato Grosso nós temos exatamente 19 auditores fiscais, e vocês sabem o tamanho que é Mato Grosso, então como é que eu posso falar que nós não temos, ninguém pode falar que não tem trabalho escravo em determinado rincão aqui do estado. O que a gente pode falar é que não houve flagrante naquele caso, mas não que não tenha, né? Então, mas essa resolução já é, para vocês terem uma ideia, de 2010, então já tem um certo tempo, né, discutindo essa questão, falando então dessa vedação. E tem uma outra resolução de 2014 que fala, então, dessa responsabilidade socioambiental. Tem um livro, não sei se vocês já viram, acho que ele é coordenado pela Lorena Porto e pelo Rafael Gomes de Almeida, que fala sobre responsabilidade das empresas financeiras. E é interessante que esse Rafael Gomes, que os dois são procuradores de trabalho, eles fizeram o Rafael Gomes ingressou com uma ação para responsabilizar bancos, e para todos os bancos, por conceder empréstimos a empresas que tenham sido flagradas, enfim, ou seja, responsabilizando, colocando aí o banco, né, nessa cadeia produtiva e tentando responsabilizar. Eu tenho até que ver como é que está, faz algum tempo que eu não sei como é que está essa ação, mas é interessante. E daí outros exemplos nessa seara do direito financeiro, das instituições financeiras, né? Tem a FEBRABAN, que tem uma declaração de intenção, né,
E tem também essa normativa que fala das diretrizes, né, para a devida diligência, então, os casos sensíveis, mas no setor financeiro. Então, já existe diria, um caminho mais ou menos traçado no sentido de falar para os bancos, olha, vocês podem ser responsabilizados. Eu participei de uma banca já tem um tempo, que inclusive é de um colega, de um aluno nosso do mestrado, que defendia justamente isso. O nome dele é Arthur, não me lembro agora o sobrenome, mas o Arthur fez um estudo sobre a questão das empresas, da responsabilização das empresas financeiras, principalmente dos bancos, no caso de violação de direitos humanos. Daí eu vou entrar aqui num assunto que como eu disse para vocês, a minha pesquisa está só começando, mas isso já no direito do trabalho, né, principalmente por hora, para as empresas nacionais, para as empresas que verticalizaram, que estão aqui, né, através de sucursais e tal, eu diria que já tem um caminho traçado aí, não que esteja resolvido, mas a jurisprudência já é muito mais, diria, mais firme nesse sentido. O nosso problema maior, que eu não sei se eu vou conseguir chegar a um problema, né? Não sei se eu vou conseguir chegar a uma solução, são as empresas transnacionais, onde o topo do poder dominante, topo da cadeia produtiva, ela não está no Brasil. Por quê? Porque daí nós temos um problema de extraterritorialidade, né, para resolver. Existem alguns casos, eu não sei, principalmente tentando, por exemplo, responsabilizar empresas americanas de contaminação em agrotóxico no pessoal no Equador que produzia banana lá, que usou por anos agrotóxico. Então, assim, já tem algumas coisas nesse sentido, né? Mas a minha intenção é tentar descobrir mais coisas ainda nessa pesquisa que eu estou apenas iniciando. Então, se vocês pegarem os casos mais emblemáticos de cadeia produtiva aqui no Brasil, vocês vão verificar, se vocês olharem os acórdãos, existe não diria uma certa confusão, mas existe eles vão juntando tudo e fica meio uma salada no que diz respeito às teorias que eles se fundamentam, né, que o magistrado se fundamentou para responsabilizar a empresa do topo da cadeia. Então, uma das mais, diria, populares nas decisões é a tal da cegueira deliberada. A teoria da cegueira deliberada, ela vem do direito penal, e traz, então, para o direito, né, do trabalho, o processual do trabalho, a noção de que quem se coloca intencionalmente em condição de ignorância frente a uma situação que tinha dever razoável e objetivo de conhecer. Então, é a história da avestruz, né? Alguns chamam também da teoria da avestruz, ou seja, você enfia a cabeça no chão e finge que você, né, mutatis mutandis é a história da recepção, né? Quando a gente estuda direito penal, a gente fala lá, né, do crime de receptação. De receptação. Então, você sabe que aquele objeto que você está comprando, por o preço, pela qualidade que ele tem, o preço está em desacordo se você fosse comprar, por exemplo, no mercado. E é a mesma coisa da cegueira deliberada. Então, assim, eu não concebo. Eu me lembro daquela Forever 21, né? Forever 21, uma coisa assim. Ou Forever 21, né? Fazendo a tradução, que tinha shortinhos a 20, 15 reais, né? Então, você fala assim, gente, agora a história da Shein também, né? Gente, como é que pode você conceber que um produto que você sabe que não tem como ser produzido por um valor, a não ser por um valor X, sendo vendido pela metade ou por um terço desse valor, não tem como você não saber que tem alguma coisa errada. É a mesma coisa da cegueira deliberada. Então, são vários os processos que você vê nessa questão.
Outra teoria que também é utilizada é a história da subordinação integral, daí tem toda uma discussão de subordinação estrutural, integral e tal, quando o trabalhador entra na dinâmica, né, de quem está tomando o serviço. Isso é muito comum na cadeia da Carnaúba, no Piauí. Lá eles trabalharam com a cadeia produtiva, firmaram termos de ajuste de conduta, então responsabilizaram as empresas que compravam a Carnaúba. Então existe todo, não sei se vocês sabem, a Carnaúba é utilizada assim, para inúmeros produtos, né, que eu não tinha nem noção, então é valiosa e tem por exemplo, Piauí, em vários outros países do Nordeste, vários estados do Nordeste tem várias coisas. Então, na prática, lá o que acontece? Quem detém os meios econômicos e a capacidade técnica vai ditar o preço, vai ditar o que faz, e daí é óbvio que ela sabe que não está sendo reconhecidos ilícitos trabalhistas, né? É óbvio que ela sabe que está sendo cometido, né, ilícitos trabalhistas naquela cadeia produtiva. Então, essa teoria da subordinação integral faz com que a empresa seja responsabilizada porque ela tem essa capacidade de ditar os rumos da cadeia. Essa teoria da renidade, ela vem do direito espanhol, é mais ou menos o que a gente fala lá do nosso artigo 2º da CLT, né? Ou seja, da assunção dos riscos da atividade econômica, né? E daí também eles discutem essa questão e defendem nessa teoria a questão da responsabilização. E não é também raro, não, às vezes comum. Aqui, ó, tem até esse julgado da segunda turma do TRT da segunda região, que fala, né, aquisição originária do trabalho por conta alheia, e daí ele vai trazendo com a questão da responsabilidade desse tomador, né, enfim, e vai também por aí, foi responsável. Aqui, inclusive, foi aquele caso da Zara, né, então, porque fica claro que os empregados, eles eram terceirizados, quarteirizados e tal, mas a Zara tinha ingerência total na cadeia produtiva, né? E ela gerenciava, na verdade, né? Ela dava os moldes, escolhia o tecido, os botões e tudo, e fixava o preço também, então foi reconhecido essa responsabilidade. Tem também a teoria dos contratos coligados, né? Tem uma releitura aí dos contratos dos institutos de direito civil, com base na dignidade humana. E também fala-se nisso, né? E traz, então, a ideia de responsabilização solidária daqueles que participam no processo, né? Principalmente aqueles que estão no topo e detêm, então, esse poder relevante que a gente tem falado desde o início. Eu, particularmente, gosto muito dessa teoria da quinta, que não é muito difundida, mas acho que faz todo sentido. Acho que a gente precisa mais dissertações, mais TCCs tratando desse assunto. Por quê? Porque, assim, eu comecei a estudar o direito ambiental do trabalho e sua conexão com o direito ambiental quando o nosso mestrado foi criado. Nosso mestrado foi criado com a linha de pesquisa era direito agroambiental, que fazia todo sentido naquele momento, né, em 2009, por conta do estado que a gente vivia, ou seja, violação da questão agrária e a questão ambiental ali borbulhando. Então, a gente tinha que fazer um projeto atrativo. E daí nós tínhamos vários não poucos, ainda continuamos sendo poucos, professores com doutorado, que tinham interesse em entrar no mestrado. E daí eu fui estudar, então, direito ambiental do trabalho, porque eu tinha que estar nessa temática. Eu sempre trabalhei com direito do trabalho e nunca tinha tido um olhar dessa visão do direito ambiental do trabalho, né?
na lente do direito ambiental, como o direito do trabalho como integrante do meio ambiente, né? O meio ambiente trabalho como integrante do meio ambiente. Essa divisão que se faz apenas para a academia, mesmo academicamente, que entre ambiente natural, artificial, do trabalho, e cultural, né? Inclusive, a Constituição, no artigo 200, reconhece que o meio ambiente de trabalho é integrante do meio ambiente. E por que eu acho interessante essa questão do uso, então, dos princípios do direito ambiental para nos responder essa questão de responsabilização dos elos da cadeia? Primeiro porque, muito embora nós tenhamos, né, quando a gente começa a falar sobre direito ambiental do trabalho, eu tenho que lembrá-los que o direito do trabalho foi um dos primeiros a preocupar com o meio ambiente, né? Porque as nossas leis são do início, são do século passado, não, do século retrasado. As primeiras leis que falam, por exemplo, sobre lavar as paredes da fábrica para tirar a fuligem. Então, as primeiras preocupações com o meio ambiente do trabalho, com a saúde e segurança do trabalhador, elas começam muito antes de qualquer preocupação ambiental que começa a ter um corpo maior a partir da Declaração de Estocolmo, a Conferência de Estocolmo, que é 1972, né? 1972. Então, o que eu falo? Só que, quando se fala em meio ambiente de trabalho, quando se fala em direito do trabalho, o que acontece? Existe uma certa, não é que um desprezo, mas uma preocupação menor, eu diria assim. O pessoal está mais preocupado com o direito ambiental, diria, natural. Por quê? Porque quando se afeta o direito ambiental natural, se afeta toda a coletividade. Muito embora todos esqueçam, né? A maior parte esquece, que se tem um desastre ambiental, os primeiros que vão ser atingidos por esse desastre ambiental é aqueles que trabalham naquilo. Então, vide Mariana, Brumadinho, vocês que estão aí sabem muito bem disso. E a maior parte das pessoas que faleceram foram aqueles que estavam no seu ambiente de trabalho, né? Criminosamente estavam no lugar onde não deveriam estar, né? Enfim, mas por que eu estou falando isso? Então, o direito ambiental, ele está, eu diria, mais, em alguns casos, mais desenvolvido, inclusive a jurisprudência, a questão da responsabilização. E um dos princípios, né, ou dois dos princípios do direito ambiental nos atendem muito bem aqui. O primeiro é do poluidor-pagador e o princípio da responsabilização. Tem gente que trata esses dois princípios de uma forma unitária. Eu, particularmente, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o princípio do poluidor-pagador, daquela questão de que você tem que internalizar os custos, né? Você não pode socializar prejuízos e internalizar só lucros, né? E você tem que fazer isso. E o segundo momento seria a questão da responsabilização. Ou seja, se você causou um dano, né, um dano ambiental, no nosso caso aqui, um dano laboral-ambiental, você tem que responder por isso. Então, as medidas de prevenção e de compensação têm que serem de responsabilidade do chamado poluidor. Ele tem que internalizar esses custos e tem que ser responsável por aquela poluição que ele provoca. E no nosso caso, do trabalho escravo contemporâneo, eu acho que não existe desequilíbrio laboral-ambiental maior do que isso. Porque se a gente for estudar os princípios do direito ambiental do trabalho, nós vamos verificar lá, né, o próprio conceito de meio ambiente, se vocês pegarem, por exemplo, o Ney Maranhão, ou até o Guilherme Feliciano, mas eu gosto muito da tese de doutorado do Ney Maranhão. O Ney Maranhão dedicou uma tese para ele construir um conceito de dano laboral-ambiental. E ele trabalha muito nisso de descrever o meio ambiente. E ele fala lá das relações interpessoais, né? E daí, se você pegar os meios de execução que estão lá no 149, eu não consigo entender violação maior, né? Se eu falo em trabalho forçado, se eu falo em condições degradantes, se eu falo em jornada exaustiva, se eu falo em mesmo servidão por dívida, que é uma questão até que afeta o psicológico, eu estou falando de dano laboral-ambiental, no meu entendimento. É tranquilo a gente falar sobre isso.
se a gente tiver um pouquinho de cuidado de estudar o conceito do meio ambiente de trabalho e em decorrência disso, da sua violação. Então, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, que trata lá do meio ambiente, ele fala que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão, então, os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. E, nesse caso também, nós temos o artigo 14 dessa lei, da 6.938, de 81, que é uma lei que é, muito embora anterior à Constituição, ela foi recepcionada plenamente, já tem decisões que falam disso. E essa lei, ela fala o seguinte, que poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, daí vem aqui, prejudiquem a saúde, daí nós temos que fazer uma leitura adaptada ao meio ambiente de trabalho, mas o que nos interessa aqui é o seu inciso 4 desse artigo 3º, que fala assim, que poluidor é a pessoa jurídica, física ou jurídica, direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora da degradação ambiental. Então, acho que não tem, para mim está muito claro, que não é só aquele que polui diretamente, mas aquele também que polui de forma indireta. E quando nós estamos falando de uma cadeia produtiva, o poder dominante é esse poluidor indireto, e no meu entendimento, ele responderia pelo dano causado ao equilíbrio do meio ambiente de trabalho. E tem mais. No artigo 14, ele fala, né, o artigo 14 da mesma lei, fala que quais são as consequências, né, para o poluidor, né, que causou a degradação, então, da qualidade ambiental. Fala, inclusive, perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento, perda de restrição de incentivos fiscais, suspensão até da atividade, e daí ele fala aqui no parágrafo 1º, sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de culpa, a indenizar, reparar, meio ambiente a terceiros afetados pela sua atividade. Isso aí é responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa. Então, eu particularmente entendo, né, e convido-os, inclusive, a estudar esse assunto. Quem estiver aí fazendo TCC, eu acho que é um tema que merece estudos, né? Aqui eu trouxe uma decisão aí do TRT da 3ª Região, falando de responsabilização objetiva, ou seja, aplicando a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6.938, aplicando, então, essa lei a casos de poluição laboral-ambiental, de degradação ambiental. Então, mutatis mutandis, se eu faço isso, né, com relação a... Eu posso aplicar, eu entendo que é possível aplicar, então, esses dois princípios, né, da responsabilização e do poluidor pagador, ao meio ambiente de trabalho, tranquilamente, né? Se vocês pegarem aquele livro, Princípios de Direito Ambiental do Trabalho, da Thaisa, não me lembro, e do Sandro Namias, vocês vão verificar que eles trazem entre os princípios que eles entendem que são transmutados aí para o direito ambiental do trabalho, esse tema. Era isso, gente, é só, na verdade, uma provocação, um início de discussão. Como eu disse para vocês, eu posso vir daqui a um ano, se eu mudar o que eu estou pensando agora, né, em decorrência das pesquisas que a gente nós estamos apenas começando, eu posso depois falar, me deixa eu voltar lá que eu quero dizer o que eu disse, mas por hora, eu acho que é possível a gente discutir responsabilização dos elos da cadeia produtiva, seja por esses outros meios, seja pela questão do direito ambiental, mas ainda não tenho resposta por hora, não tenho resposta da questão das empresas transnacionais quando a sede não fica aqui. Quando a sede fica aqui, ou tem uma sucursal aqui, igual a Zara, né, uma empresa espanhola, mas tem um CNPJ aqui, tem uma sucursal aqui, ok. O que não consigo ainda, não estudei o suficiente, não é que não tem solução, mas é que eu não estudei o suficiente para dizer para vocês o que fazer com essas empresas que estão lá fora e como responsabilizar, porque como eu disse para vocês, nós não temos
ainda tem muita coisa a discutir sobre a questão da extraterritorialidade. Mas é um assunto que acho que vale a pena também, é outra coisa, né? Porque se vocês forem olhar as leis que tratam da devida diligência, tanto da França, dessas leis novas que tratam de cadeias produtivas, que falam da devida diligência, essa devida diligência já atende o critério da extraterritorialidade, porque as empresas vão ser obrigadas a fiscalizar não só as empresas que estão lá dentro, mas o seu integrante da cadeia produtiva que está fora. Então, é uma coisa que a gente tem que estudar ainda para decidir, para construir aí alguma coisa nesse sentido. É isso. Obrigada. Doutora Carla, foi um prazer ouvi-la. Nós ficamos muito agraciados com os seus ensinamentos. E eu vou encerrar aqui, pessoal, o vídeo. Agradecemos a todos que participaram, que assistiram aqui de forma remota. É muito importante a participação de vocês também. Nós já, de antemão, convidamos vocês a poder participar com a gente no próximo semestre. Será um prazer, né, continuar estudando. É um tema que infelizmente temos que estudar, né, doutora Carla, mas estamos aí na luta e vamos conseguir. Muito obrigado, pessoal. Até mais.